vindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de dividir a minha mensagem aqui em duas partes. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um estudo panorâmico com vocês de como era a crucifixão nos tempos antigos, para que nós possamos entender de um modo histórico como foi a crucifixão de Jesus. E depois, no segundo momento, eu quero explicar o que isso significa para cada um de nós hoje. Primeiro, o aspecto histórico, depois, qual o significado da crucifixão de Cristo. Bom, aqui vocês têm o slide. A crucifixão era algo já praticado desde o terceiro século a.C. Foram os cartagineses que criaram a crucifixão, o sistema de crucificar pessoas. Porém, um pouco antes disso, lá por volta do 8º século a.C., você já tinha os assírios praticando algo chamado empalamento. O empalamento que vocês estão vendo seria realmente um poste onde os inimigos, o empalamento seria esse poste como se fosse realmente um espetinho de churrasco ali, onde os assírios simplesmente fincavam os seus inimigos. Então esse quadro aqui que está hoje no British Museum lá de Londres, ele mostra os assírios praticando o empalamento. Alguns acreditam que quando os cartagineses inventaram o método de crucificar pessoas, eles se inspiraram nos assírios que haviam vindo antes deles. Sobre a crucifixão, eu quero apenas abrir um parênteses para explicar algo para vocês. Eu respeito a todas as religiões e como eu quero que a minha seja respeitada, mas respeito não é sinônimo de concordância. Eu posso respeitar, porém eu posso discordar. Então eu vou primeiro elogiar um grupo religioso que merece a minha simpatia, as Testemunhas de Jeová. Por que eu digo que merece a minha simpatia? Porque pessoas que têm a coragem de sair todos os dias, de porta em porta, oferecendo a sua literatura sem ganhar nada por isso, são pessoas comprometidas com a religião deles, com a fé deles. Eu tenho que respeitá-los. Eles crescem muito. Num país onde, infelizmente, a nossa colportagem está morrendo, porque o pessoal diz que colportagem não funciona aqui na América, os Testemunhos de Jeová continuam batendo de porta em porta e a religião deles está crescendo muito mais que a Igreja Adventista aqui na América. É algo a se pensar. Tá bom? Alguns falam que aqui não funciona o trabalho de porta em porta, mas os Testemunhos de Jeová continuam fazendo e continuam crescendo. Então merece o meu respeito. Mas eu discordo da doutrina deles. Os Testemunhos de Jeová ensinam que Jesus não foi crucificado porque a cruz era uma estaca de tortura. E eles colocam até o grego, eles falam, se eles baterem sua porta, eles vão ensinar isso para você. Que a palavra para cruz em grego é stauros. Stauros significa estaca. Então Jesus foi colocado numa estaca. Isto não procede. Quando os cartagineses criaram a crucifixão, eles tinham um alfabeto que também deu origem ao alfabeto grego. E lá havia várias letras. O alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. E havia uma letra que originalmente era em forma de X, depois passou a ser em forma de T, porque as letras mudam o formato. Essa letra chamava-se Tau. Tau. No início ela era em forma de X, depois passaram a escrever em forma de T, letra Tau. E o nome do instrumento é Stauros. Colocar em forma de T, em forma de X ou em forma de T, colocar em forma de Tau. Ficou claro? Então Jesus não foi colocado numa estaca. Os romanos não usavam isso. Os romanos aperfeiçoaram a ideia dos cartagineses de cruz. E os romanos se tornaram os maiores especialistas em matar pessoas com cruz. E era algo tão terrível, que eu tenho aqui uma foto de Cícero. Se houver alguém em nosso meio aqui que é estudante de direito, ou advogado,
você certamente já passou por Cícero. Cícero é o pai da legislatura romana. Cícero praticamente elaborou a maior parte das leis romanas. E Cícero dizia que a crucifixão era o pior tipo de morte que havia. Cícero dizia que a cruz era o sumo suplício, era o sacrifício, o sofrimento pior que havia. Aliás, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Houve um homem chamado Rabílius, que era um cidadão romano, e quando ele foi condenado, o juiz o sentenciou à morte de cruz. Aí Rabílius apelou. E quando Rabílius apelou, sabe o que ele contratou para ser advogado de defesa dele? Cícero. Quando Cícero foi defendê-lo, Cícero falou assim: senhores, a cruz é algo tão terrível que essa palavra não deveria nem ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Eu vou explicar por que ele falou isso no dia do julgamento lá. A cruz era um instrumento de tortura tão sério que durante um tempo, crux em latim passou a ser um palavrão, uma palavra má, um calão. Quando as pessoas queriam xingar umas às outras, diziam crux, era um xingamento. E Cícero conseguiu que Rabílius fosse liberto, e a partir daquele ato, o governo de Roma sancionou que nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Então vejam como era terrível. Por pior que fosse o crime cometido por um cidadão romano, ele nunca podia ser sentenciado à morte de cruz. Esse aqui é Plautus. Plautus foi o mais antigo escritor romano, ele era escritor de peças, a falar sobre a crucifixão. E ele falava da cruz como sendo a terrível punição dos escravos. Flávio Joséfo foi um outro historiador que tinha cidadania romana, mas era judeu. E Flávio Joséfo viu pessoalmente Jerusalém sendo destruída no ano 70 por ordem dos romanos. E Joséfo falou que ele testemunhou a crucifixão de milhares de pessoas. E ele disse que realmente a cruz era o pior tipo de sofrimento que tinha. Esse que vocês estão vendo aí é Sêneca. Sêneca foi um dramaturgo que ele dizia, quando escreveu uma carta para um amigo dele, ele falou assim: eu prefiro o suicídio à morte de cruz. Deixa eu explicar para os irmãos o significado desta frase dele. Eu prefiro o suicídio à morte de cruz. Naquele tempo, as pessoas acreditavam que qualquer morte seria honrosa, menos o suicídio. Se alguém da sua família suicidasse, a família toda perdia o direito de comércio. Sabiam disso? Se uma mulher, por exemplo, suicidasse, os filhos dela não podiam mais receber pensão alimentícia, não podiam ter emprego, não podiam frequentar a escola. Se um pai de família suicidasse, a mulher dele não podia receber pensão, não podia ter a casa, o governo tirava a propriedade de uma família que tinha um membro que se suicidou. Eles tinham tanto horror ao suicídio que se um membro da sua família se matasse, você perderia toda a sua propriedade, todos os seus direitos civis. Entenderam o perigo do suicídio? E olha o que diz Sêneca: eu prefiro morrer por suicídio a morrer numa cruz. E 4 formas de condenação. Eu vou falar da menos ruim para pior. Tá certo? Havia 4 formas de condenação. Vou falar da menos ruim para pior. A forma de condenação menos ruim que havia era o degolácio, a decapitação. Porque se a pessoa fosse precisa ali, cortava a cabeça. Cidadãos romanos que eram condenados à morte, geralmente eram degolados, porque era a forma mais misericordiosa. Paulo, por exemplo, foi degolado. Era um cidadão romano. A outra forma pior do que o degolácio, do que a decapitação, era o damnatio ad bestias. O que era o damnatio ad bestias? Ser jogado às feras, para ser devorado vivo. Nos círculos máximos romanos, eles jogavam a pessoa no meio das feras, então vinham leões, urso, hienas, e eles devoravam você vivo. Isso era pior do que ser degolado. Porém, pior do que isso, era o cremácio, ser queimado vivo. Acendia uma fogueira e você era queimado vivo. E pior do que isso, era a cruz. Pior do que ser decapitado, pior do que ser lançado às feras,
pior do que ser queimado vivo era a crucifixão. Agora vocês estão notando por que a cruz realmente era algo terrível. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre as formas de cruz que havia na antiguidade. A mais antiga forma de cruz que nós conhecemos é esta cruz que vocês estão vendo aí, chamada de suástica. Quando você vê essa cruz, qual a primeira coisa que você lembra? Hitler, o nazismo. Mas essa cruz, ela começou na Índia. A palavra suástica em hindu, em sânscrito, significa boa sorte. Suástica, boa sorte. Essa cruz não era uma cruz de condenação. Como eu falei com vocês, quem começou a usar cruz para condenar pessoas foram os cartagineses, 3 séculos antes de Cristo. Essa cruz que você está vendo aí era um amuleto de boa sorte, que os hindus usavam quase 1000 anos antes de Cristo. Aí alguém pode perguntar assim, peraí, mas como é que essa cruz suástica, que era dos hindus, usada 1000 anos antes de Cristo como símbolo de sorte, veio parar na Alemanha na Segunda Guerra Mundial como símbolo do nazismo? Eu vou explicar rapidamente para vocês. Você sabe como é que começou a Europa? A Europa começou assim. Várias colônias, várias tribos da Índia começaram a atravessar o vale do Indo, do rio Indo, e começaram a chegar na Europa. Foram os primeiros habitantes da Europa chamados de indo-europeus, que vieram da Índia. Só que quando eles vieram da Índia, eles tinham uma religião que era uma mistura de zoroastrismo, religião persa, com religião hindu do brahmanismo. E o brahmanismo é o pior tipo de crença que você pode imaginar, porque o brahmanismo fala que algumas pessoas nasceram da cabeça do deus Brahma, são os nobres. Outros nasceram dos peitos e do ventre de Brahma, são os artesãos, as pessoas comuns. E outros nasceram dos pés de Brahma, são os Dalits, ou os rejeitados. E um detalhe, se você nasceu da cabeça de Brahma, você nunca desce. Mas em compensação, quem nasceu dos pés de Brahma nunca sobe. Até hoje, em algumas partes da Índia, onde predomina o brahmanismo, os Dalits são pessoas que são rejeitadas. Por exemplo, sabe qual é o emprego que eles têm? Limpar a latrina. Fossa, banheiro, sem nenhum tipo de proteção. A vida média de um Dalit hoje é de 40 anos. Eles morrem. Acontece às vezes que tem uma criança que nasce no meio dos Dalits e é bonita. E sabe como é que eles interpretam? Essa criança nasceu bonita, mas ela é Dalit. Então ela está errada. É um demônio que está nos enganando através dessa criança. Então quando uma criança no meio dos Dalits nasce, mas tem o azar de nascer bonita, ou ela é rejeitada pela família e abandonada para morrer de fome, ou a família provoca algum tipo de atrofia na criança para ela ficar handicap. Por exemplo, eles podem pegar a perninha da criança e enrolar, a criança vai crescendo, 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 e a perna vai ficando atrofiada, porque ela é rejeitada. E os que nasceram da cabeça de Brahma eram os especiais, eram chamados de ários ou arianos. Então, através da Pérsia, o país das Árias, os arianos vieram para a Europa e colonizaram vários países da Europa, inclusive a Alemanha. E eles eram considerados a raça pura, a raça ariana. Então, quando Hitler assumiu o poder, Hitler queria restaurar a raça ariana, dos primeiros colonizadores dali, que não tiveram mistura de raças. E para enaltecer os arianos, usou como símbolo do nazismo a cruz suástica, que era da religião hindu. Ficou claro para todo mundo? Havia uma outra cruz também, usada no Egito, que era também um símbolo de vida eterna, Ankh. Se diz Ankh em egípcio. Era um símbolo de vida eterna. Não era instrumento de condenação. Mas já que eu quero falar da cruz como instrumento de condenação, eu vou mostrar 4 tipos para vocês. O primeiro aqui é a decussata. Lembra que eu falei que tal pode ser X ou T? A decussata era uma cruz antiga em forma de X. Ela era baixinha, dessa altura mais ou menos. A pessoa era colocada com as pernas abertas e os braços abertos. E às vezes eles misturavam, colocavam a pessoa nessa cruz e praticavam daninácio a bestias, misturavam as sentenças. A pessoa era devorada por animais ou
atiradores de arco e flecha ficavam treinando tiro ao alvo na pessoa. Um outro tipo de cruz que havia era a cruz imissa ou latina. Essa cruz era em forma de T, era bem alta, às vezes ela tinha 3 metros de altura. Eram 2 partes, o stipes, que era o poste, e o patíbulo, que era o travessão. O poste dava mais ou menos 3 metros, o travessão, que era o patíbulo, 2 metros e meio, 2 metros, 2 metros e pouco, dependia do tamanho da pessoa. Era uma cruz muito alta. Havia uma outra forma de cruz, que é a chamada cruz comissa. Ela também era baixa, mas era em forma de um T, mas era baixinha também. Ah, não, desculpa, essa era alta, perdão, eu confundi. Essa era alta também, mas era em forma de T, ela não tinha aquela parte superior. A que era baixinha, que tinha essa cruz, que é a cruz imissa quadrata, chamada cruz grega, ela era em forma de sinal de soma, de mais, e era baixinha. Então tem 2 cruzes baixas, uma em forma de X, outra em forma de T, e 2 cruzes altas, uma em forma de T maiúsculo, outra em forma de T minúsculo. Agora a pergunta que a gente faz é: qual dessas cruzes foi aquela que Jesus foi condenado? Qual vocês acham? Tradicionalmente nós colocamos a segunda, da esquerda para a direita, não é? E por que a gente deduz que é ela? Eu não vou ler todos os textos bíblicos aqui, só mencionados, por causa de algumas referências da Bíblia. Por exemplo, na Bíblia fala, eu tenho aqui as passagens, depois você pode consultar em casa, que em cima da cabeça de Jesus havia uma placa, com uma inscrição em 3 línguas. Quais eram as línguas? Vão lembrar? Grego, hebraico e faltou um, latim, onde estava escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso foi fixado no alto da cabeça dele. Então não pode ser a cruz imissa, nem a decusada, porque ambas não davam altura para aquilo, não tinha aquela parte de cima. Mas também não poderia ser a imissa quadrata. Por quê? Porque a Bíblia dá a entender que Jesus estava em um lugar alto. Por que eu deduzi isso? Quando Jesus morreu, o que o soldado fez para verificar a morte de Jesus? Usou uma faca? Uma espada? Uma lança. Para perfurar aqui em Jesus, com uma lança, Jesus deveria estar alto. Quando Jesus teve sede, o que eles fizeram para dar água? Na verdade, vinagre, né? Que era vinho estragado. Sabe por que colocaram vinagre ali para Jesus beber? Não é só porque era amargo, não, tinha uma outra razão. Era morfina. Porque a pessoa não morria rapidamente na cruz. Isso que é interessante. A cruz provocava a maior dor possível, mas a cruz não era letal. Ninguém morria por causa da cruz. A cruz era como a doença de AIDS. Você sabe que a AIDS, na verdade, ela diretamente não mata. O que mata, às vezes, uma pessoa que tem AIDS é a defesa imunológica que foi fraca, às vezes é uma gripe, às vezes é alguma coisa. A AIDS tira a defesa imunológica. A cruz é mais ou menos isso. A cruz enfraquecia a pessoa, mas a pessoa morria por desidratação, as intempéries, mas não pela cruz em si. E a pessoa ficava 3, 4, 5 dias crucificada, ainda agonizando, sem morrer. E quando a pessoa não estava aguentando muito, eles tinham uma espécie de misericórdia. Eles colocavam vinagre ou vinho altamente fermentado, estragado, na boca da pessoa, que a pessoa pegava aquele fel, aquela morfina, e ele ficava anestesiado e ficava meio bêbado. Por isso a Bíblia fala que Jesus recusou beber aquele vinagre. Porque Jesus, se bebesse, o que ia acontecer? Jesus ficaria bêbado. E bêbado, Satanás poderia ter acesso à mente de Cristo. Cristo não aceitou nenhuma forma de escapar da dor. Agora é interessante, como alguém já colocou, para dar esse vinagre a Jesus, eles também usaram o quê? Um caniço. Então é porque estava alto. Ok, já que nós estabelecemos a forma como Jesus foi crucificado, havia algumas formas de montar essa cruz ali no Calvário. Uma delas é que os romanos poderiam chegar no lugar, o stipes, que era o poste maior, já estava ali fixado,
E eles pegavam a pessoa, crucificavam embaixo do patíbulo e iam içando a pessoa, até a pessoa ser colocada. A outra forma que havia era de montarem a peça toda com a pessoa no chão e virem puxando toda a cruz, de modo que ela pudesse ser erguida de uma só vez. Entenderam as duas formas? Ou a pessoa ia sendo içada ou levantada de maneira completa. O Desejado das Nações tem uma passagem, bom, aqui está a forma da pessoa na cruz, e o Desejado das Nações tem esse texto aí, onde a Sr. White diz que quando a cruz de Cristo foi erguida por mãos fortes, ela bateu com violência no buraco, provocando uma intensa dor no Salvador. Então daí a gente pode supor que a cruz foi erguida de maneira inteira. Agora uma questão arqueológica aqui que nós temos que afirmar. Essa cruz inteira, ela pesava muito. Só para vocês terem uma noção, em média, o poste, o stips, pesava em torno de 50 a 70 quilos, dependendo do tamanho da cruz. 50 a 70 quilos. O patíbulo pesava de 20 a 30 quilos. A cruz completa podia pesar em torno de 90 a 100 quilos. Do ponto de vista arqueológico, é difícil supor que Jesus tenha carregado a cruz inteira até o Calvário. É mais fácil supor que ele carregou apenas o travessão, apenas o patíbulo, até ali o local onde ele foi crucificado. Agora, irmãos, às vezes, quando faltava uma cruz bem preparada, volta só um slide para mim, por favor. Eles usavam árvores para crucificar as pessoas, era chamada de árvore infélix, a árvore infeliz. Eles colocavam a pessoa toda torta também numa árvore, havia isso também naqueles tempos ali. Já coloquei isso aqui para vocês, mais um aqui, rapidinho. Amanhã eu vou fazer com vocês um sermão aqui sobre a vida diária nos dias de Roma. E eu vou contar a história desse desenho. Às vezes, irmãos, os executores tinham até as partes íntimas pregados ali na cruz. Só para os irmãos terem uma noção de como era terrível a cruz, até hoje só foi encontrado um único esqueleto de um crucificado. Milhares de pessoas foram condenadas pelos romanos, mas só um esqueleto de crucificado foi encontrado até hoje. Alguém pode perguntar, por que não encontraram mais? As pessoas que eram crucificadas não tinham direito a um sepultamento digno. Quando uma pessoa era crucificada, sabe que acontece isso, né? Por exemplo, em alguns países onde existe a pena de morte, na China, por exemplo, durante um período, a pessoa era executada e depois o corpo dele não tinha direito a um sepultamento digno e a família ainda recebia em casa a conta das balas que foram usadas para matar a pessoa executada. Imagina só, você ter um parente morto e ainda recebe a conta das balas que foram usadas para matá-lo. Em Roma, uma pessoa crucificada não tinha direito a ter um sepultamento digno. Sabe o que acontecia com o corpo dele? O corpo era jogado ou para servir de carne para as feras do circo, ou jogado numa piscina de areia, que tem um nome em latim, puttanescum. Esse nome em latim significa local onde está tendo a putrefação. Aliás, é desse nome que surge até uma palavra baixa, um palavrão em português, que significa que quem pratica isso está se putrefazendo. Entenderam o significado? Está putrefazendo. O nome do lugar era puttanescum. E o corpo de Jesus seria jogado ali. Só não foi por duas razões. Primeiro, a providência divina, que diz que o filho dele não experimentaria a corrupção. E segundo, porque José de Arimateia correu em Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e Pilatos, com medo de uma guerra civil, acabou cedendo e dando o corpo de Jesus para ser sepultado. Mas aquilo foi uma exceção. Nós conhecemos na história uma outra exceção, de uma pessoa que foi crucificada, mas teve o seu corpo sepultado. E como é que esse corpo foi descoberto? Essa foto que vocês estão vendo aí é de um bairro em Jerusalém chamado Givat HaMivtar. Givat HaMivtar em Jerusalém é um bairro do subúrbio ali perto de assentamentos palestinos. Quando teve a Guerra de 6 Dias,
Jerusalém estava sendo terraplanada para construir a nova cidade de Jerusalém. E quando os tratores estavam passando pertinho daí, eles bateram em algumas caixas de pedra, que eram caixões de pedra do primeiro século. E eles bateram no caixão, e trouxeram os arqueólogos da Universidade Hebraica, e quando eles abriram um caixão que tinha o nome da pessoa ali sepultada, o nome era Yohanan ben Hagakol. Yohanan ben Hagakol, João, filho de Hakol. Quando abriram, estava o esqueleto dele ali dentro. E perceberam algumas curiosidades. Em primeiro lugar, a perna aqui, nesse osso, estava quebrada. As duas. E no calcanhar havia isso aí. Quem deduz o que é? Um prego romano, um cravo. Então Yohanan ben Hagakol foi crucificado. Pelo formato do caixão, deduziam que ele era de família rica. E pela estrutura dos ossos, descobriram que ele não era um rapaz de trabalhos braçais. Então era alguém de família rica, que foi condenado à morte de cruz, mas por alguma razão excepcional, teve o seu corpo preservado, não foi jogado naquela piscina de areia, foi sepultado. E a partir aqui vocês têm uma réplica de como seria originalmente o pé dele com o cravo colocado e o osso original com o prego romano enferrujado. O prego passava na cartilagem e não rompia nenhum osso sequer. E os médicos da Universidade Hebraica, o Dr. Tsaferes foi um deles, Dr. Haas, todos da Universidade Hebraica, fizeram um levantamento legístico de medicina forense de como teria sido a posição de Yohanan na cruz. Aqui um raio-x mostrando o prego passando pela cartilagem, como eu falei com vocês, e notaram que o prego aqui estava torto. Então parecia que a pessoa batia o prego tortado do outro lado. Esta foi uma das posições que pensaram que o crucificado poderia ser colocado, com os pés um de cada lado e as mãos para trás. Mas outros pensam hoje que a posição seria essa aí. Essa é a posição defendida por alguns legistas de como a pessoa era colocada na cruz. Bem diferente daquela posição clássica que a gente imagina de alguém em pé. Um único prego atravessava os dois calcanhares. E a pessoa tinha o corpo virado para frente retorcido. Nessa posição, assim, a pessoa ficava numa condição muito incômoda. Durante um tempo, muita gente pensou que os pregos não estariam nas palmas das mãos de Jesus, mas aqui, porque se estivesse na palma da mão, o peso do corpo ia rasgar. Só que hoje não se pensa mais assim, porque o peso do corpo não ficava na mão, ficava num pequeno banco aqui, chamado sedícula. Então a pessoa era colocada desse jeito e apoiava uma das nádegas na sedícula, nesse banco. Só que nessa posição, a pessoa tinha um nervo ciático comprimido. Então ele sofria fortes dores no ciático, normalmente, que era uma posição incômoda. E além de sofrer dor no ciático, para respirar, ele tinha que levantar, porque senão ele ficava sufocado depois de algum tempo. Então a pessoa tinha que fazer esse movimento aqui para respirar de vez em quando. Ele tomava um pouco de fôlego e caía novamente. E os pregos ficavam aqui na palma da mão. Quando eles queriam apressar a morte da pessoa por qualquer razão, bom, o desenho aqui, os pregos ainda estão aqui no pulso, mas hoje já não se pensa mais assim. Quando eles queriam apressar a morte da pessoa por qualquer razão, eles praticavam o que chama-se de crurifrágio. Quebravam as pernas da pessoa, porque com as pernas quebradas, a pessoa não conseguia erguer para pegar fôlego e morria asfixiada mais rapidamente. Por isso que, quando Pilatos soube que Jesus já havia morrido, o que eles fizeram com os ladrões que estavam do lado? Quebraram as pernas para apressar a morte dos ladrões. E Jesus não quebrava as pernas porque Jesus já havia morrido. Irmãos, tem um detalhe a mais. Não sei se vocês perceberam. A pessoa era colocada completamente nua.
Não havia nenhum pano cobrindo ali as partes íntimas de Jesus Cristo. Imagina um pouco isso agora, quando a gente lê Isaías. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Para pensar nisso. Lembra que Cícero falou que a cruz era uma palavra tão feia que não deveria ser pronunciada nos ouvidos, perante os ouvidos do cidadão romano? Lembra que era um xingamento? E por que o Filho de Deus morreu justamente nessa pior forma? Nu. Já pensou você estar completamente nu na presença de todos? A sua autoridade, o seu respeito vai embora. E ele passou isso por você. Agora eu tenho uma pergunta para passar para a última parte do sermão. Qual a diferença da cruz de Cristo? Os romanos crucificaram milhares de pessoas. Se eu voltar aqui, eu tenho aqui alguns dados para vocês terem uma noção. Olha bem, Heródoto fala que Dario crucificou de uma só vez 3 mil babilônios naquele empalamento, se eu posso falar aqui de crucifixão. Tito Livio fala de 25 escravos crucificados por conspirarem contra Roma. Osório testemunhou a execução de 450 homens na revolta dos escravos da Sicília. Após a morte de Espartacus, 6 mil escravos foram crucificados de uma só vez ao longo da Via Ápia. Também na época da Guerra de Jerusalém, Adriano crucificou 2.000 judeus durante a revolta de Bar Kokhba. Milhares de pessoas foram crucificadas. A pergunta que eu faço é: qual a diferença da cruz de Cristo? Por que a dele é diferente? Por que o martírio de Jesus é diferente? Irmãos, se eu ficar apenas no aspecto físico, eu estou dando apenas uma aula de história. O que isso significa? O que isso significa? A diferença da cruz de Cristo não está no que nós vimos, está no que nós não vimos. Porque no livro de Hebreus diz que ele experimentou a morte por todos os homens. A Bíblia fala de 2 mortes. A primeira morte, consequência natural do pecado, todos nós um dia vamos morrer, exceto aqueles que ficarem até a volta do Senhor. E a segunda morte, a morte do lago de fogo e enxofre. Essa segunda morte é o inferno no seu pior estado, que o inferno significa sepultura e também segunda morte. É a ausência absoluta de Deus. Tanto é que se você olhar para o Apocalipse, o lago de fogo e enxofre não causa queimaduras, causa tormento. Nem o diabo ainda experimentou a segunda morte. Sabeu disso? Ele vai experimentar depois do milênio. A única pessoa em todo o universo que experimentou a segunda morte até agora foi Jesus Cristo. E ontem eu falei para os jovens, eu pedi licença para repetir. Ele pagou um preço eterno para você estar sentado aqui hoje ouvindo essas palavras. Jesus vai ficar para sempre preso a um corpo humano, glorificado, porém ainda um corpo humano. Se você tem uma cicatriz, no céu a cicatriz vai desaparecer, mas as marcas da crucifixão não. Ele vai ficar para sempre. E não é só um memorial da redenção, não. É só um memorial? Não, não é só isso. Aquilo ali é o preço que ele pagou. Imagine que eu fosse Deus e tivesse uma visão divina, e que para você ser salvo eu teria que ficar cego. Mas eu não tenho como ficar cego porque eu sou um Deus. Mas eu posso voluntariamente fechar os meus olhos para todo sempre, apenas para pagar o preço da sua salvação. Cristo não perdeu nenhum atributo divino dele, mas voluntariamente ele resolveu não usar alguns dos seus atributos por toda a eternidade por amor a você. Já parou para pensar nisso? Ele ficará para sempre preso a um corpo humano. Isso é amor. E por que você ainda duvida? Nessa semana de oração eu quero falar de muitas evidências de Deus, mas a evidência maior é que aquele dia na cruz ele pensou em você. E eu termino meu sermão aqui colocando você para pensar apenas uma coisa. Eu estava em casa no Brasil quando eu ouvi sobre a queda das torres gêmeas do World Trade Center. Vocês ouviram também as notícias daqui. Foi um horror o 11 de setembro.
Eu vi aquela tragédia, comentei, liguei para minha esposa, comentamos em sala de aula, mas naquele dia eu almocei normalmente. Almocei. Eu dei minha aula, o colégio não fechou, eu não faltei ao trabalho, a história continuou. Agora deixa eu mudar um pouquinho a história. Imagine se a minha esposa, que é alguém que eu amo tanto, estivesse nas Torres Gêmeas no dia que aconteceu aquela tragédia. E eu estivesse em casa, e ela estivesse aqui em Nova York. E eu soubesse que naquele dia ela estava em Nova York nas Torres Gêmeas. E eu ligasse a TV e visse as Torres Gêmeas cair. O que vocês acham? Eu ia trabalhar? Eu ia dar aula? Eu ia me limitar a comentar com as pessoas e almoçar normalmente? Qual a diferença da primeira situação para a segunda? É que na primeira era apenas uma notícia de tragédia. Na segunda, alguém que eu amo estava envolvido. Se você ouviu tudo o que eu falei até aqui como apenas uma aula de história sobre a crucifixão dos tempos antigos, eu vou sair muito frustrado dessa igreja. Perdi tempo. Mas se você ouviu tudo o que eu falei como sendo a história de alguém que você ama envolvido, você não vai sair igual. Você vai sair diferente. E quando alguém que você ama está envolvido, as coisas mudam. Eu não sei como é aqui na América, eu vou dar um exemplo do Brasil. Se você no Brasil estiver em sua casa e um ladrão entrar em sua casa e você trocar socos com ele, pegar a arma dele e matá-lo, você sabia que você tem que fugir antes da polícia chegar? Sabia? Você tem que evitar o flagrante. Se a polícia chegar, você vai preso em flagrante. Depois você vai ter que arrumar um advogado para pedir um habeas corpus, alegando legítima defesa. Mas naquele momento você vai ser preso. Então, para não ser preso, o que muitos aconselham? Fuja. Imagina alguém que matou um ladrão em casa fugindo. O que ele pensa durante a fuga? Estou perdido. Matei um bandido. Agora vão vir os comparsas dele querer vingar. Eu deixei a casa aberta. Meus documentos estavam em cima da mesa com cartão de crédito. Meu Deus, eu tinha uma reunião amanhã. Matei um homem. É isso que você vai preocupado. É isso, preciso de um advogado. Não são essas as suas preocupações? Agora deixe eu mudar um pouco a história. Você tem em casa um velho revólver do seu avô. E você está limpando a arma. E você não percebeu que havia um cartucho ali dentro. E sem querer a arma disparou e você acidentalmente matou seu filhinho de 3 anos de idade. Tecnicamente falando, você também deveria fugir para evitar o flagrante, porque a polícia vai vir. Mas você fugiria nessa segunda situação? Fugiria? Você se preocuparia com o advogado? Com o documento em cima da mesa? Qual a sua única preocupação nessa segunda história? Morreu, não tem como salvar. Qual a sua única preocupação então? Eu machuquei alguém que eu amo. A mesma coisa se aplica a Deus. Quando você não conhece Jesus e pratica um pecado, você fica preocupado com as consequências, com o caso vir à tona, com a igreja saber, com a exclusão. Mas quando você ama Jesus e transgride a lei, a sua preocupação é apenas uma: eu feri alguém que eu amo. Então pense nisso. Porque naquele dia, ele pensou em você. E quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele lembrou de você. Ele viu você pela fé. E por isso pode dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o Espírito. Isto é o Evangelho. O resto é comentário. Que Deus abençoe cada um.